não só do Brasil, viu? Porque se você conversar com um americano, ele vai falar a mesma coisa, que os especialistas em oral medicine estão concentrados nos grandes centros e no interior dos Estados Unidos você também não vai ter, e vai ter erro diagnóstico, e vai ter problemas. Bem-vindo, bem-vinda ao Muito Além dos Dentes, o podcast da odontologia que traz informações além dos dentes. Eu sou Eduardo Fregnani, dentista clínico, mas também que adora uma pesquisa e uma sala de aula, um ensino. E estou aqui para trazer para você informações relevantes e interessantes do mundo da saúde bucal e geral, mas também assuntos que extrapolam o assunto e a gente pode explorar horizontes culturais e outras polêmicas ou notícias da área da saúde. Hoje eu tenho a honra de receber um grande amigo, Dr. Vinícius Rabelo. Bem-vindo, Vini, aqui no nosso podcast Muito Além dos Dentes, que com certeza tem muitas informações, muito conhecimento para passar para a gente. O tema eu já vou falar logo mais em seguida, mas se você está assistindo esse podcast, está gostando do que está ouvindo aí ao longo dos episódios, não deixa de dar o seu like, não deixa de compartilhar no grupo de conversas das suas redes sociais, para que o maior número de pessoas possa receber essa informação e ser impactado positivamente. Dr. Vinícius é um dentista que vive na Bahia, porém nosso encontro foi antes ainda, durante a nossa formação. O Vini tem uma formação muito semelhante à minha, em momentos diferentes, né? O Vinícius é um pouco mais novo do que eu, mas tem uma trajetória semelhante e ele se formou na Universidade Federal da Bahia, com residência multiprofissional, seguindo pelo mestrado, doutorado e depois uma especialização clínica, que é uma trajetória que eu digo de muita paciência, de muita persistência, que durou muitos anos para ser atingida, mas que é uma trajetória exemplar, né, para os jovens que estão querendo trilhar esse caminho aí da odontologia para o paciente sistemicamente comprometido, para o paciente oncológico, para a odontologia hospitalar. Eu acho que essa é uma trilha longa, uma trajetória extensa, mas que vai trazendo muito conhecimento, muita experiência, para que alguns anos depois, né, então vejam, anos de residência, mestrado, doutorado, especialização, a gente consiga trabalhar da forma como a gente imaginou ou buscou na nossa formação. Então, uma grande honra receber você aqui. O episódio do nosso podcast de hoje não podia ser outro a não ser falar do paciente sistemicamente comprometido, especialmente com um viés aí até pelo meu lado do paciente oncológico, que é uma área que nós dois gostamos muito, já tivemos projetos em comum ou juntos, caminhamos juntos em alguns momentos, principalmente no universo digital. Vini participa dos meus cursos, eu participo dos cursos dele, então a gente tem uma excelente interação e muito obrigado por estar aqui, Vini. Eduardo, muito obrigado. Para mim é um privilégio estar aqui com você. Um projeto que vai além dos dentes, né? Acho que você é sempre fora da curva, né? Trazendo informação, trazendo algo além para realmente uma gama de dentistas hoje que precisa de paciência, que precisa de informação qualificada, científica. Então, apesar do nosso bate-papo aqui ser um bate-papo que tem uma característica de informalidade, a gente vai trazer muita coisa útil, que tem formalidade, que tem validação científica, que tem validação clínica, experiência de vida. Então, sim, é muito importante que a gente abra esse tipo de conversa aqui no universo digital, pessoal, enfim. Sim. Vini, o nosso podcast ele é formalmente dividido em 4 partes. Uma parte que eu chamo de odontologia em foco, onde a gente busca trazer realmente informação, conhecimento sobre um tema específico da odontologia. Uma segunda etapa que se chama Explorando Horizontes Culturais ou Explorando Horizontes, onde a gente pode trazer informações diferentes que podem estar ou normalmente estão muito relacionados à odontologia, mas eles podem extrapolar. Então,
nossa, um livro que fez a diferença na minha formação, uma estratégia mental de preparação, um filme, uma série, um vinho, enfim, a gente costuma trazer algum assunto nessa linha. Terceira parte, que a gente explora uma informação, um conteúdo para o não dentista ou para a população geral, associada ao tema em questão. E por último, uma boa saideira, onde a gente procura notícias, assuntos, polêmicas mais atuais ou recentes da área da saúde. Então, tenho certeza que a gente vai poder ter uma conversa muito interessante e bacana. E já indo direto ao ponto, a odontologia em foco. Tanto eu quanto você trilhamos um caminho para atender pacientes sistemicamente comprometidos, que é uma área pouco explorada na odontologia, que é um movimento muito tímido, que os dentistas não atuam de forma geral nesse grupo de pacientes, seja porque na graduação isso não é despertado para ele, seja porque de maneira geral exige um conhecimento a mais, uma busca por um conhecimento teórico a mais, seja porque necessita de uma conexão com outras áreas, principalmente a médica, e o dentista muitas vezes peca nessa rede de conexão com outras áreas da saúde, mas isso sempre foi, acho que, um caminho que eu e você buscamos, tendo em vista a nossa formação, de certa forma, muito parecida e muito próxima. E nesse sentido, acho que você está envolvido atualmente em muitos cursos, né? Você é professor em universidade, você é professor em cursos de atualização, extensão, de uma forma muito engajada, né? Na Bahia, em Salvador especificamente, o que eu acho muito importante. E parabenizo você por esse trabalho que você tem feito de despertar, principalmente no jovem, essa consciência da necessidade da gente atender esses pacientes, e obviamente que isso tem um gancho, um nicho, uma atrelação muito forte com a estomatologia, com o diagnóstico, né? Então, para iniciar o nosso papo, o que você acha, ou duas perguntas assim para a gente começar. Quais são as principais dificuldades ou desafios no manejo do paciente oncológico, falando no sentido muito geral e global para a gente começar o nosso assunto? E o outro como que você entende que o dentista pode se capacitar para atender com segurança, que é um outro termo que nós usamos com frequência, para atender com segurança esse grupo de pacientes no ambulatório da sua clínica, né? Não estou falando no ambiente específico, hospitalar, por exemplo. Bacana de você falar. Vamos lá. O principal desafio que a gente tem hoje, né, quando a gente fala de atendimento a pacientes com câncer, para mim, o gap formativo. E esse gap formativo, ele é um gap que ele não é exclusivo só do dentista. Você é um conhecedor das demais áreas da saúde, as demais profissões que compõem a equipe multidisciplinar. E o que nós vimos de uma forma geral é que poucos são os profissionais de saúde que realmente são engajados no tratamento de pacientes com câncer. Poucos são aqueles que se preocupam com um paciente que tem uma dor crônica. Poucos são aqueles que se preocupam com pacientes que são polimedicamentosos, que têm múltiplas comorbidades. Então, esse gap formativo, a gente está falando de odontologia, mas parece que a odontologia é a vilã do pedaço, mas ela não é. Isso é um gap formativo comum. A gente está no nicho realmente que é um nicho a ser explorado. Você falou de um movimento tímido, eu já vejo que esse movimento ele já está ficando um pouco mais proeminente, as pessoas estão se interessando sobre o tema. Por quê? Porque nós temos um envelhecimento populacional iminente, e as estatísticas do IBGE apontam, né, que a partir de 2027 essa curva de envelhecimento, sim. Né, elas vão se encontrar, né, dos jovens e idosos. A partir de 2027 são mais adultos e idosos no nosso país do que jovens. Então, invariavelmente, teremos muito mais pacientes com câncer, e esse gap formativo ele vai ter que ser suprido de alguma forma. Aquele profissional que buscar se especializar, entender que ele precisa adquirir conhecimentos para tratar esse grupo de pacientes, ele realmente vai se sobressair. E aquele que acredita que somente sua habilidade técnica vai te levar além, como sempre foi na odontologia, ele cada vez menos vai conseguir ter êxito na profissão. Então, eu acho que essa curva
ela também vai se seguir na nossa profissão. E o desafio maior, assim como você é um disseminador de conhecimento, eu também sou, é realmente levar essa mensagem além, adiante, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, quanto mais dentistas souberem o que é o câncer, o que é um câncer de boca, de onde ele vem, quais são as lesões precursoras, quais são os fatores de risco, quem são os pacientes que a gente tem que tomar cuidado, quais são os cuidados daquele paciente que já teve câncer, né? O tratamento odontológico de um paciente como esse, ele não pode ser encarado da mesma forma e trivialidade que é encarado um paciente que não tem nenhum tipo de doença, que não teve câncer, né? Que não vai enfrentar uma quimio, uma radioterapia. Sim. Então, esse gap formativo é o nosso principal objetivo. A gente tem que vencer isso, tá? Aí quando você falou a segunda pergunta, você me lembra aí, Edu? A segunda pergunta. A segunda pergunta, deixa eu olhar no meu guia aqui. Com relação ao planejamento odontológico, a gente está muito acostumado e assim, eu recebo, assim como você possivelmente recebe, muitas dúvidas de paciente. Não, esse paciente é isso, qual que é a minha conduta, o que eu devo fazer, tô com uma complicação agora assim, assado. Então, como que o dentista, qual é o caminho para ele se preparar, né? Porque eu entendo que existem modificações técnicas, existem técnicas cirúrgicas, principalmente está falando, mas eventualmente técnica restauradora, eventualmente técnica endodôntica, mas são, vamos dizer assim, são coisas muito suaves e delicadas, né? Mas a preparação ela é muito teórica, né? É uma preparação, é um estudo, né? Realmente conhecimento que não é um conhecimento técnico, não é habilidade técnica, né? Porque são quase sempre modificações da técnica, os cuidados na técnica e não uma técnica nova, um aparelho novo. Não é isso, né? É uma coisa realmente teórica e que é uma coisa que o dentista, de maneira geral, evita, né? Quando tem curso prático, quando tem curso com hands-on, chama atenção. Quando é um curso teórico, é chato, né? É um conteúdo denso, Então, qual que é a melhor estratégia para o cirurgião dentista realmente estar capacitado para essa nova geração de pacientes, né, idosos ou que acho que, de maneira geral, o dentista realmente não está preparado para receber pacientes com doenças crônicas, uma polifarmácia, usando muitos remédios, e não está preparado nem para fazer uma anamnese correta, né? Porque existem gatilhos na anamnese que você estando preparado, você consegue entender algumas coisas. Não, porque eu tomo muitas vitaminas. Que vitaminas são essas? Vitamina pro osso, dentro né? dessa vitamina existe a vitamina pro osso e você vacilou e você fez a cirurgia e a cirurgia não cicatrizou. E nem necessariamente era um paciente oncológico, um paciente osteoporótico que teoricamente está saudável, convivendo com a doença, com os dentes na boca, necessitando de cuidados odontológicos e você gerou uma complicação de forma geral desnecessária se pequenas modificações na sua técnica, na conduta ou no compartilhamento do risco, que é algo que eu sempre falo para os pacientes, né? Para os meus pacientes que são complexos sistemicamente, olha, existe o risco, eu sei, você sabe, vamos compartilhar junto e a taxa de sucesso é essa, a complicação pode ser essa, mas o caminho é esse. Então vamos juntos, né? Que é muito diferente de eu não sei, você também não sabe, a gente faz, opa, o que aconteceu agora, né? Então são situações muito distintas, né? Então, como você acha que deve ser o caminho para o conhecimento? A gente está falando de paciente oncológico, mas é uma infinidade, né? Do paciente renal crônico, do paciente osteoporótico, do paciente cardiopata. E o oncológico pode ter tudo isso também, né? E que o paciente pode estar... o oncológico está tudo isso associado, às vezes com questões psiquiátricas. Então, como que o dentista se prepara para esse novo cenário da odontologia, né? Bacana. Excelente pergunta, Edu. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que a gente tem que perder o mito. Então, quando eu vejo as pessoas, né, os colegas, eles também mandam muitas mensagens para mim, para você, eu tenho certeza. E aí eu falo, poxa, vamos pensar dessa forma, executar isso, né? Pensar nesse planejamento. E eu ouço muito assim, eu não tenho a estrutura que você tem. Uhum. E eu me pergunto, qual a estrutura que eu tenho que um dentista que trabalha numa UBS, tudo bem, tem diferenças? Tem. Eu já trabalhei no SUS muitos anos de minha vida. Uhum. E eu atendia muito paciente com câncer. Anemia falciforme grave, paciente hematológico, hemofílico.
E o que é que eu tinha mais que o dentista, ou a menos que o dentista de consultório? Talvez só o charme, né? Eu não tinha uma poltrona confortável, mas os instrumentais eram praticamente os mesmos, né? A diferença não tá ali na estrutura, a diferença tá aqui. Sim. No que a gente sabe. Então, quando o dentista internalizar isso, as coisas ficam mais fáceis. Então, primeira coisa, vencer o mito, quebrar essa barreira. Qualquer dentista pode ajudar um paciente com câncer. Qualquer dentista pode atender um paciente sistemicamente comprometido. Pode ser no interior da Bahia, numa cidade remota de 5 mil habitantes, como pode ser aqui em São Paulo, nessa metrópole do mundo inteiro, né? Então, o primeiro ponto é esse. O que vai diferenciar é o conhecimento e o seu interesse pelo paciente. Tanto você quanto eu, Edu, nós somos resolvedores de problema. Sim. Então, eu tenho certeza que você tem sucesso porque você é um resolvedor de problema. Você é um Sherlock Holmes dos seus pacientes. Então, a gente fica atrás, a gente quer descobrir, a gente pergunta, a gente confronta o paciente, a gente vai atrás da informação, porque você quer resolver aquele problema. Eu sei que você não vai descansar enquanto você não descobrir uma forma de ajudar aquela pessoa. Então, o que eu não vejo hoje dos colegas jovens formando é esse interesse. Eu gosto de chamar isso de mente investigativa, né? Isso. Dessa vontade em descobrir, em querer saber mais. Né? Esse interesse que, na verdade, é inerente, para mim, ao profissional da área de saúde. É inerente ao profissional. Ele tem que querer cuidar do paciente dele. Sim. O segundo ponto que eu vejo, Edu, é assim como você também tem o seu curso, né? Você ensina dentistas a tratarem pacientes com câncer, do diagnóstico, as complicações. Eu também estou lá na Bahia com o meu curso. A gente está suprindo um gap de pessoas que não tiveram essa possibilidade na graduação. E hoje essa mesa poderia tá virada um pouquinho, né? Mas não está. Sim. Então a gente tem aí vários jovens, a mudança das DCNs do MEC, né, que mudaram completamente o padrão de ensino. Hoje em dia o MEC ele delineia que o dentista ele tem que aprender fazendo. Então, muitas disciplinas que pra gente foram básicas, né? A farmacologia, a estomatologia, a patologia, a radiologia, hoje elas são condensadas em duas disciplinas. E o dentista ele vai para a carga prática, ele vai atender. Não que isso seja errado, mas esse é um grande desafio de justamente abordar essa questão que você falou. Poxa, é super legal o hands-on e não é legal entender por que o paciente fica doente, ou quais são as complicações da doença dele. Porque o dentista realmente ele é focado na parte clínica, na parte prática. E a gente tem que tentar resgatar isso, porque no meu entendimento, eu não vejo diferença entre um médico, um otorrino, um dermatologista, um ginecologista que cuida daquela topografia do corpo humano, e nós que somos, na minha visão, os médicos da boca, né? Que cuidamos da boca do nosso paciente, das complicações, além dos dentes, né? Então, eu vejo esses dois desafios. Sim. Concordo absolutamente com você e não que todo dentista precisa estar preparado, da mesma forma que não é todo dentista que precisa fazer implante ou fazer restauração. Exato. Obviamente você pode caminhar para áreas diferentes, mas que pelo menos um conhecimento mínimo, básico, preliminar, até para saber referenciar de forma adequada, eu acho que isso acho que é um ponto fundamental, né? Eu não sou endo, mas eu sei indicar uma endodontia. Sim, exatamente. E eu sei avaliar também minimamente se aquele canal tá preenchido, se ele tá bem obturado. Que é uma coisa que não acontece, por exemplo, hoje em dia com a estomatologia, né? Então, o paciente, de maneira geral, né? Eu tenho certeza que você tem a mesma percepção que eu. Um colega recebe um paciente que está com uma lesão, ele não pensa em fazer o encaminhamento para o especialista, né? Ele primeiro manda a foto para conversar com você, para ver o que você acha que para a sua conduta, antes de ele fazer uma indicação. E aí, a gente acaba, muitas vezes, querendo ajudar no nosso ímpeto de ajudar errando, né? Então, esse é um outro cuidado que cada vez mais eu tento ter. Olha, eu posso ajudar, mas talvez não dessa forma, né? Eu queria te perguntar uma coisa nesse contexto, né? Ontem eu estava numa convenção aqui em São Paulo e assim, teve uma responsável do Ministério da Saúde, a coordenadora da saúde bucal, e ela tem implementado algumas ações, você tá a par disso, que é a teleestomatologia. Então, isso está crescendo fortemente aqui no Brasil. A ideia é que todos os estados tenham essa teleestomatologia, que seria um aplicativo para que os dentistas de qualquer região possam enviar fotos e receberem
consultoria. Isso é um tema polêmico, porque a gente também precisa de mais profissionais nessa área para poder diagnosticar lesões pré-malignas e câncer de boca, porque a população é carente e as estimativas apontam, né, que essa doença ela é altamente prevalente na nossa população, pelo histórico de etilismo, tabagismo, HPV, etc. Mas isso levanta outra questão. Será que a gente está no caminho correto com essa atitude? Ou será que a gente deveria tentar capacitar mais pessoas? Então, eu queria ouvir você com esse movimento do Ministério da Saúde. Eu acho que tem dois lados, né? Acho que tem o lado de uma região no Brasil que a gente tem. A gente pode ficar enviesado com Salvador ou São Paulo, capitais, e com profissionais disponíveis, né? A gente tem que primeiro olhar o lado do Brasil gigante, do sertão, da comunidade ribeirinha, que não recebe médicos, quanto menos dentista especialista em lesões orais. Então, olhando sob uma perspectiva do Brasil, do tamanho do Brasil e da necessidade de cuidados do Brasil, isso pode ser potencialmente interessante. Porém, como você certamente existem vários gargalos e várias controvérsias, né? Desde quem vai mandar essa informação, vai ser um profissional dentista, vai ser um enfermeiro, vai ser um técnico de enfermagem, quem vai fazer a documentação fotográfica, com que qualidade, quem vai avaliar o padrão de qualidade daquela foto que pode interferir completamente em como você está avaliando. Os dados serão colhidos, né? Como você vai fazer a colheita desses dados e quem está absorvendo vai interpretar a fala do paciente, porque a anamnese ou a entrevista eu considero algo muito importante para a captação de algumas questões que para a estomatologia, para a clínica obviamente que também, mas para a estomatologia ela pode trazer informações muito importantes e relevantes. Então, muitas vezes, depois de 30 minutos de uma entrevista com o paciente, que ele toma a liberdade de falar para mim, mas esses dias eu estava muito ansioso, então por isso eu estava tomando tal medicação. E isso pode ter um impacto muito grande no que a gente está conversando. Então, esse tipo de cuidado, tanto, né, do dado, né, da informação da imagem, quanto da colheita dos dados demográficos, anamnéticos do paciente, eu acho que são gargalos gigantescos. É legal você falar, desculpa interromper, porque essa parte, ela também requer treinamento. A gente precisa ser treinado a conversar com o nosso paciente. Você fala disso o tempo todo. Então, assim, não é só diagnosticar a lesão. Muitas vezes isso é o mínimo, né? Sem dúvida. Mas será que a gente vai estar capacitando essa galera, esses dentistas, a conversarem com os pacientes? Sim. Será que eles vão ter tempo para dialogar? Sem dúvida. Acho que assim, a grande questão é a continentalidade do Brasil e a falta de profissionais em todas as regiões de forma homogênea. Que, na verdade, não é um problema só do Brasil, viu? Porque se você conversar com um americano, ele vai falar a mesma coisa, que os especialistas em oral medicine estão concentrados nos grandes centros, e no interior dos Estados Unidos você também não vai ter, e vai ter erro diagnóstico, e vai ter problemas. Mais uma vez, não é um problema do Brasil, e na Europa vai ser a mesma coisa. Se você for na Itália, se você for na França, tá tudo concentrado nas grandes cidades. Mas o Brasil, por ter uma dimensão, uma população enorme, a gente acaba tendo um impacto maior nessa questão. Então, eu acho que o uso de recursos de tecnologia, né, na teleodontologia e até usando inteligência artificial é um caminho sem volta. Eu acho que isso deve acontecer e a gente não tem que lutar contra isso. A gente só tem que analisar como isso realmente vai ser eficiente e trazer resultados positivos. Para o governo não ter um investimento gigantesco, mas sem uma eficácia diagnóstica. E diagnosticou, como que isso vai ser conduzido? É um caso que precisa fazer biópsia. Esse paciente daí ele vai ser referenciado para onde, quem vai conduzir, o sistema realmente vai funcionar. Acho que são desafios... A preservação, né? O acompanhamento, sem dúvida. Acho que são desafios gigantescos. Né? Eu penso da mesma forma. Maravilha. Entrando um pouquinho mais
entrando um pouquinho mais de forma aprofundada no assunto, que acho que vale a pena, Vini, acho que eu gostaria de conversar com você sobre 2 pontos, especialmente do paciente oncológico, que eu acho que são 2 assuntos que nós somos requisitados sempre também, que é em relação a mucosite e laser, né? E também procedimentos odontológicos, extração, implante e o paciente que usa medicação antirreabsortiva. Acho que são 2 hot topics, vamos dizer assim, do paciente oncológico que nós certamente somos constantemente indagados pelos colegas. Então, o primeiro eu quero entender, eu queria que você passasse a sua visão, porque obviamente que o dentista vai receber pacientes que falam assim, eu estou começando quimioterapia e por algum bom motivo ele já recebeu a informação de que, opa, eu posso ajudar esse paciente a prevenir ou tratar a mucosite. Mas ele não tem a informação, ele não adquiriu o conhecimento de quem é o paciente que precisa ser qual é o paciente oncológico que vai precisar do cuidado para prevenção e tratamento de mucosite e quando que eu faço a fotobiomodulação e como que eu faço a fotobiomodulação. E o outro assunto é do paciente que faz uso de drogas antirreabsortivas e que isso é algo que eu sempre falo bastante, que apesar dessa patologia, né, da osteonecrose medicamentosa ser algo que já criou, acho que um sinal amarelo nos dentistas, a informação ainda é muito pequena, né? Então, a patologia é descrita há 20 anos, mais de 20 anos, a graduação, os dentistas da graduação, os graduandos, né, estudantes de odontologia, ainda não recebem a informação de forma adequada, os cursos de especialização não entregam a informação de forma adequada, desinformação vai sendo perpetuada década após década e é um grupo grande de pacientes que não é exclusivo dos pacientes oncológicos, mas tem um outro grupo enorme de pacientes que são os pacientes em risco de osteoporose ou com osteoporose que tratam e eu e você recebemos os problemas, né? Então, eu queria a sua visão desses 2 assuntos que eu acho que são bem interessantes para a gente abordar aqui. Eu acho que são realmente os hot topics, né? Uhum. Desse tema. E laser e mucosite, né? Você abordou muito bem, né? Não é todo o tratamento oncológico que precipita mucosite, não é toda a radioterapia, né? Tem vezes que o colega fala, pô, Vini, o paciente está fazendo rádio, e agora? Falar onde é rádio, né? Que é um tratamento local, né? Então, assim, e tem outro ponto também que eu queria falar. Hoje a gente sabe do laser, né? Da gama de possibilidades com tratamento, a fotobiomodulação. É um aparelho que hoje ele é acessível a grande parte dos dentistas, né? Os preços estão mais acessíveis, a indústria tem chegado mais forte, né? E é muito comum que o dentista ele comece com laser. E sabendo que ele tem laser, pacientes com câncer cheguem até ele também, ou colegas comecem a referenciar esses pacientes com câncer. Muitas vezes ele não procurou o paciente oncológico, mas o paciente oncológico chegou até ele. Uhum. E aí ele se depara num cenário, eu falo isso que eu tenho muitos colegas e alunos assim, né? Vini, cara, tem chegado muito paciente com câncer para mim para fazer laser, e agora? O que é que eu faço, né? E mais uma vez a gente vai bater na tecla, né? Agora se você tem intenção de tratá-los, a gente precisa se preparar. E precisa entender que o laser não é só uma luzinha, né? Que é muito mais do que isso, que existem diversas reações internas celulares, etc., que estão acontecendo no corpo do paciente, que a dose influencia a resposta e que a gente precisa entender que o paciente com câncer, a palavra câncer são múltiplas doenças, né? Uhum. Então, mais uma vez, é o foco no conhecimento. E esse é um grande desafio nosso, porque a gente tem aí a odontologia hospitalar crescendo absurdamente, os dentistas querendo entrar nos hospitais, porque afinal de contas é mais um campo de trabalho no país que tem 1/4 da força de dentistas do mundo inteiro, nós temos 1/4 dessa força de trabalho, então é mais um campo de trabalho, muitas vezes o laser é uma porta de entrada, ele começa por ali. Então a gente precisa conscientizar, acho que a palavra é essa. Ajuda é muito bem-vinda, mas a gente precisa conscientizar. Você quer complementar sobre Não, acho que esse é o ponto muito importante. Um que você levantou agora, o primeiro é inadmissível o câncer de boca continuar sendo diagnosticado de forma tardiamente
no país que tem o maior número de dentistas do mundo, né? Então, esse acho que é o primeiro ponto e, mais uma vez, reforça a necessidade de conhecimento por parte desses dentistas ou a capacitação para diagnóstico ou para avaliação de mucosa oral durante um exame clínico que muitas vezes passa desapercebido, né? Então, não é porque o paciente veio com uma queixa de dor no dente 36 que você não deve fazer minimamente um exame de mucosas. Você não precisa de grandes recursos. Exato, né? É uma luz e uma gaze, né? Exatamente. Então esse tipo de conduta que precisa sistematicamente ser imposta aos dentistas e também a capacidade de detectar alterações, né? Assim, o que é o normal, o que não é o normal. E eu sempre costumo dizer que eu prefiro o dentista que encaminha casos para mim que é uma hiperqueratose reacional, mas era uma placa branca na borda lateral de língua, ao dentista que acha que é uma hiperqueratose reacional, não encaminha para o especialista e, na verdade, se tratava de um câncer no estadio precoce. Ou resolve aplicar laser. Ou resolve aplicar laser. Então, acho que esse é o ponto. E sem dúvida nenhuma que existe um lado extremamente positivo dessa incorporação da nova tecnologia, mas que ela não vai servir para nada se ela não tiver... Eu sempre gosto de falar que a gente não precisa fazer bem feito o que é desnecessário, né? Então, assim, se não tem indicação de fazer laser naquele paciente, você pode fazer o melhor laser do mundo que foi em vão, foi desnecessário, você perdeu tempo, seu paciente perdeu tempo, dinheiro, uma série de questões. E a gente só vai saber isso, mais uma vez, adquirindo conhecimento, né? Que câncer que esse meu paciente tem, que medicação que ele vai fazer, aonde ele está sendo tratado. Se interessar pelo paciente. Qual é o protocolo de tratamento, né? Então, acho que a gente tem que ultrapassar os limites do dente, procurar uma odontologia muito além dos dentes, interagir com o indicador, com o referenciador, quem é o seu médico, quem está cuidando de você, posso conversar com ele para ver se a odontologia pode agregar aqui, porque muitas vezes o papel da odontologia é um papel de educação, né? De, sua higiene oral tem que funcionar dessa maneira, você tem que hidratar a sua boca dessa maneira, pode ser que você tenha um pouco de destesia, pode ser que você tenha um pouco de geosia, pode ser que você conversa com o paciente, orienta o paciente, mas não necessariamente precisa atuar, né? Intervir. O paciente tem o dentista tem uma necessidade de, se eu não fizer intervenção, eu não fiz nada. E muitas vezes isso não acontece. Para finalizar esse nosso primeiro papo, queria saber de você, Vini, quais foram as principais lições que você teve ao longo dessa sua trajetória com pacientes oncológicos, tanto pessoais quanto profissionais. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa melhor por conta desses pacientes, dessas pessoas que eu tratei e ainda trato, e o quanto eu aprendi com eles, mas queria entender se você tem essa mesma percepção do como eles transformaram ou transformam a sua vida. Assim. Edu, totalmente, né? Lá em 2011, quando eu resolvi entrar para essa área que se chamava odontologia em âmbito hospitalar, que ninguém chamava de odontologia hospitalar ainda, e que eu me vi na enfermaria de oncologia, de oncopediatria, e que eu estava bravo porque eu dormi tarde, estava sem comer, não escovei o dente direito, né? Uhum. E eu chegava lá e via um paciente no leito da morte, uma criança com a leucemia, os pais chorando porque essa criança estava no fim da vida dela, né? E quando eu via que a gente chegava, conversava com aquela criança ou com um adulto, né? E a gente, enfim, fazia uma sessão de fotobiomodulação com laser ou dava orientação higiene oral. E o quão grato e quanto aquele paciente queria ver a gente. E eu pensava exatamente o que a gente acabou de conversar agora. Será que eu fiz muito por ele? Será que eu fiz algo que foi bom para esse paciente? Poxa, eu fiz tão pouco, né? Mas esse tão pouco nesse contexto é tão grande, é tão grandioso que a gente pode fazer para essas pessoas, né? Enquanto elas nos ensinam. E aqueles problemas que eu vinha de casa reclamando da vida, a reflexão era completamente oposta, né? Uhum. Então, a gente aprende muito, como você falou, a gente se torna uma pessoa melhor, no mínimo, ao lidar com a terminalidade. Tive muitos pacientes queridos que já se foram. Uhum.
E a gente aprende que a vida não é para sempre. Talvez isso reflita nas nossas ações cotidianas, né? Sim. Isso acaba refletindo no seu dia a dia, com tuas filhas, com tua esposa, com teus amigos, né? Uhum. E isso tem refletido fortemente minha vida desde que eu comecei a trabalhar com esse grupo de pacientes. Então, na verdade, eu sou muito grato por ter a chance de ter conhecido esse universo. Então, eu digo hoje em dia que, poxa, que bacana que eu posso dizer que eu cuido de pessoas com câncer ou em cuidados paliativos, né? Sim. Ter essa chance, para mim, é uma chance muito nobre. Exatamente. Acho que é essa a palavra, né? É uma oportunidade nobre, né, que nós dentistas temos de ajudar pessoas, talvez enfrentando o pior momento da vida delas, e você ali, com o seu conhecimento, com aquilo que você estudou, poder ajudar ele ou ela e a família ao redor. Então isso acho que é algo que enobrece muito a odontologia, né? Enobrece muito a sua carreira, você, e é algo que eu realmente considero um dos pontos altos assim dessa minha trajetória, dessa minha jornada. Por outro lado, Vini, e para a gente fazer o link para o nosso próximo bloco, por outro lado, a gente sabe que tem muito burnout, a gente sabe que existem muitas questões envolvendo o estresse psicológico nos profissionais de saúde que atuam com um grupo de pacientes sistemicamente comprometidos, né? Os profissionais que lidam com pacientes oncológicos, pacientes em UTI, tendem a sofrer impactos importantes sob o ponto de vista mental, né? Então, eu queria saber se em algum momento você já sofreu isso, se teve esse impacto, que conduta que você teve, ou como você faz hoje para que... Eu sei que você é uma pessoa que se preocupa muito com o estilo de vida, em ter atividades esportivas e tudo, mas a gente sabe, saúde não é ausência de enfermidade, mas é um bem-estar físico, social, mental, e como que você, profissional da área de saúde, que lida com esses pacientes de uma forma constante, lida com isso para você estar bem, para receber esses pacientes e tratar bem, né? Cara, Edu, isso é fundamental, né? Então, hoje em dia, o profissional... Eu sempre brinco, né? Quando a gente cruza aquela linha da entrada do consultório, todos os problemas que você tem em casa, na sua vida, são deixados para trás. Porque tem alguém mais importante ali. E a gente vai absorver. A gente vai absorver a terminalidade do paciente, a gente vai absorver quando a gente dá um diagnóstico de câncer de boca, a gente vai absorver a negatividade de alguns pacientes frente a um diagnóstico, a possibilidade de um tratamento complexo. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. E não é fácil. Não tem uma receita de bolo para isso. No começo eu sofria muito mais do que eu sofro hoje. Eu absorvia muito mais do que absorvo hoje. Mas eu costumo falar que a gente acaba tendo que aprender um pouco de psicologia. A gente tem que construir isso com o paciente. A gente tem que apoiá-lo. E a gente também tem que ser amparado em alguns momentos. Então, já me vi em momentos de burnout, esgotamento. E como você falou, né? Essas atividades externas que eu faço hoje em dia, elas me ajudam a controlar e modular o estresse. Que para mim é o principal vilão do século XXI. Né? O estresse, a ansiedade. E não há como não ficar ansioso quando eu tenho um paciente ali na sala de espera, que eu tenho que entregar para ele um diagnóstico de câncer, ele está com a esposa dele, ou ele está com a filha dele do lado. O profissional que não sente esse frio na barriga, que ele passa isso de uma forma muito fria, assim, ele está num universo muito diferente daquele universo que eu tô, e talvez que você esteja também. Então, eu não sei te falar qual seria a receita de bolo para quem está aí ouvindo o podcast, né, e como você não absorver isso, mas a gente também tem que ter um limite dessa absorção. Porque realmente a gente acaba sofrendo muito com o paciente. Mas é algo nobre, é algo que a gente precisa se preparar. O dentista ele tem que estar preparado para a terminalidade, preparado para o fim dos pacientes, para pacientes que terão complicações gravíssimas. Isso também diz respeito a como falar com o paciente, que você sabe que ele tem um curso de tratamento, que você sabe o fim. Mas ele não sabe. Isso dá uma angústia muito grande em mim, na minha pessoa, né? Ele vai passar por 35 sessões de rádio e ele tá esperando a cura quando você sabe que ali é um tratamento paliativo. Como é que você vai lidar com isso, né? Como é que você vai abordar? Então, assim, eu não sei o teu ponto de vista, mas para mim é extremamente difícil. Tem dias que eu chego em casa realmente esgotado, mas
você falou, né? Eu tenho que ter outras situações na minha vida que me ajudem a... E o que você tem feito que te ajuda? Para mim, ponto principal é meditação. Meditação, reflexão, meditação. Você precisa ter um tempo, né? De ausência... Não é ausência completa de pensamentos, mas Sim. modulação desses pensamentos, né? Pra gente poder esvaziar a mente e poder preparar dignamente o que você vai conversar, as palavras que você vai transmitir àquele sujeito, né? A forma como você vai acolhê-lo, ouvi-lo. Então a meditação para mim hoje ela é um comprimido que eu faço questão de usar todos os dias e que para mim modula absurdamente o meu comportamento, minha resposta. Acho que isso é um ponto fundamental, concordo completamente com você. E mais uma vez, de maneira geral, o dentista não está preparado para ter conversas desafiadoras com os pacientes, né? Porque a conversa do dentista mais desafiadora no dia a dia é: infelizmente, seu dente está trincado e nós vamos ter que remover, né? Essa é a conversa desafiadora e que muitos dos profissionais têm dificuldade de conversar sobre esse aspecto. Imagina num aspecto muito mais profundo de vida que esses nossos pacientes acabam necessitando, né? Então, mas essa comunicação ela é treinável, né? Então, se você não teve... Porque você pode treinar isso através de experiência, de ficar vendo outras pessoas na rotina do hospital que você trabalhou, né? Durante a sua residência, durante a sua pós-graduação. Mas existe estratégia, curso, treinamento, leitura para conversas desafiadoras, né? Esse é um outro ponto. E eu acho que todo profissional da área de saúde, mas especialmente acho que pacientes profissionais da área de saúde que recebem pacientes gravemente enfermos e que existe, como você disse, naturalmente uma carga de preocupação, uma carga maior em relação à saúde daquela pessoa, tem que procurar estratégias de alívio de tensão, né? Então, meditação acho que talvez seja uma das melhores estratégias, atividade física, sono regular, no meu caso, musicoterapia. Acho que tem vários aspectos que são muito importantes para você. Que engraçado, né? Muitas vezes, você tocou num ponto, né? Nós falamos isso pro paciente, prescrevemos isso pro paciente, né? Quantos pacientes de síndrome da ardência bucal você trata, Eduardo? Sim, semanalmente. Que você sugere outros tratamentos não farmacológicos que envolvem a saúde mental e física dele, como estratégia de alívio de sintomas, que a gente sabe da correlação clínica, e que quantos profissionais sugerem e não fazem isso, exato. Não cuidam de si próprio, né? Exato. Então, para cuidar do outro, eu tenho que estar bem. E sabe que, até por conta de rede social, mais recentemente, assim, grande parte dos meus pacientes acabam me seguindo, né? Nas redes sociais. Deve acontecer isso mesmo com você. Né? Meus pacientes me seguem. E é engraçado. E obviamente que assim, eu procuro ter uma rotina de vida saudável, eu procuro ter um estilo de vida saudável. Não sou perfeito, né? Como minhas frituras, mas eu procuro ter um estilo de vida saudável, uma rotina saudável. Você está influenciando eles também, né? Então, mas o mais bonito que eu vejo, cara, que não é um nem dois, são vários pacientes que escrevem depois que eu terminei uma atividade de música que foi bom para minha cabeça, ou que fiz uma atividade física e eu posto lá e falo, e tento fazer alguma interação. Muitos escrevem exatamente isso: fique bem para cuidar bem legal, da gente. Então, acho que essa conexão é muito importante, né? Da gente saber essa necessidade. Eu tenho que estar bem para cuidar bem do próximo, né? Principalmente em situações que vão exigir uma energia maior da sua parte, né? Você falou de uma coisa tão legal, né? Que hoje a gente nunca esteve tão próximo do nosso paciente. A rede social aproxima, né? Eu tenho o Instagram aberto, o meu também, né? E eles realmente, eles acompanham a gente, né? E muitas vezes o que a gente fala, e se a gente não pratica, que não fica um contrassenso. Então, essa medida não farmacológica, que independente da doença dele, ou do que ele tenha, do quadro psicológico, psiquiátrico, o que você está falando, né? A prática de atividade física, a musicoterapia, a meditação, a leitura, que eu sei que você faz com uma constância muito grande, isso faz bem para qualquer um. Sim. Para qualquer um. Então, eu também, quando eu te vejo lá fazendo e etc., isso também me motiva, me engaja a também tomar essa atitude. Sim. Então,
a gente está promovendo saúde de forma indireta também. Né? Isso é bacana. E eu sei que você não faz isso só porque você quer promover saúde. Você faz porque realmente você sabe que isso é importante para você. E quem tá ali te vendo tá se transformando junto. Sim, esse é o ponto. Já que a gente está falando de paciente, caminhando para o nosso terceiro bloco, que normalmente a gente procura dar uma informação para a população, né? Para o público não da área de saúde. E voltado especificamente para essa área do diagnóstico de lesões bucais, ou diagnóstico de uma potencial câncer de boca. Não sei se todos aqui sabem, mas o câncer de boca é o 5º mais prevalente em homem no Brasil. Existe uma expectativa de 300 mil casos de câncer de boca nos próximos 4 anos, 5 anos. Isso até 2020, né? 2030. 2030, perdão. Até 2030. Nos próximos 5 anos. Então é um número enorme de câncer de cavidade oral que o Brasil vai ter. A população vai desenvolver por diversos fatores, mas estilo de vida é algo que a gente está comentando aqui, mas que tem um papel fundamental. Então ainda existe a questão do cigarro, do tabagismo e do etilismo muito forte em relação a risco de câncer de boca, não só câncer de boca, outros cânceres também, mas câncer de boca especialmente, mas outros fatores incorporados mais recentemente, né, como vírus, né, como HPV, principalmente para tumores de orofaringe, para tumores de amígdala, que é algo que vem mudando porque muda o perfil populacional. Então o paciente com câncer de orofaringe HPV positivo é um paciente mais jovem, é um paciente com uma classe social diferente do paciente que é fumante e etilista crônico, que tende a ser um homem na faixa dos seus 60 anos, com uma classe social mais baixa. Isso não é a verdade absoluta, mas é o que os números mostram. Mas estilo de vida é algo fundamental. Mas pensando no paciente, Vini, especialmente no paciente, o que nós podemos oferecer para ele de recurso para... o autoexame é algo válido? O paciente, ele deve fazer o autoexame? Ok, fiz o autoexame. Como que eu vou identificar se isso é uma variação da normalidade, se é uma estrutura anatômica normal, ou isso realmente é uma potencial patologia? Isso é algo controverso também. Tem algumas pessoas que, apesar assim, de eu ter um ponto de vista, não tem nenhum problema de entender o ponto de vista de outras pessoas acharem que autoexame não é algo absolutamente válido. Mas então, como que a gente pode ensinar o paciente a essas questões de, eventualmente, um diagnóstico precoce ou de prevenção de lesões em cavidade oral? Então, esse é um aspecto que acho que a gente pode abordar voltado para o paciente. Bacana. Edu, tema polêmico, né? Você acabou de falar, né? Autoexame é algo que tem divergências. Porque a gente tem duas realidades. A gente tem uma realidade de um paciente muito carente, onde talvez essa estratégia tenha um impacto social, socioeconômico bem importante, né? Onde ele vai aprender a olhar para si próprio. Assim como existe o autoexame de mama, que já funciona há muitas décadas aqui no Brasil. E a gente tem um outro contexto de pessoas hipervigilantes, super estressadas, cancerofóbicas, que é uma realidade muito forte hoje, em classes sociais mais elevadas, a gente sabe disso. E que essa estratégia, talvez tenha um gap aqui dessa estratégia, porque são pessoas que se elas puderem estar toda semana no teu consultório, você sabe disso, elas estariam. Porque elas são hipervigilantes, elas estão o tempo todo olhando a cavidade oral, e geralmente nessas pessoas a gente não vê a incidência do câncer de boca acontecendo, a gente vê exatamente o oposto. Aquela pessoa que deveria estar fazendo esse autoexame não faz. Né? Então, a gente tem que achar um balanço nesse processo. Eu acho que o autoexame, ainda assim, no contexto continental do nosso país, um país extremamente pobre, com baixo acesso à internet nas regiões remotas e baixo acesso à informação, essa é uma estratégia que deve permanecer. Mas se eu fosse pensar numa estratégia mais abrangente, eu diria todo paciente precisa ver o dentista pelo menos 2 vezes ao ano. E hoje, com as estratégias do SUS, o Brasil Sorridente, as unidades básicas de saúde, essa realidade está um pouco menos distante, mas ainda assim tem muito chão para percorrer. E aí a gente cai no outro buraco, que é o buraco que a gente começou a falar no começo, que é o buraco formativo, onde as estatísticas apontam que cada dentista, ao longo de 35 anos de carreira,
vai olhar para entre 2 a 3 pacientes com câncer de boca. Ele vai olhar, não quer dizer que ele vai diagnosticar. E ele vai olhar, examinar 670, em média, lesões potencialmente malignas. Que não quer dizer que ele vai diagnosticar, mas ele vai olhar. Ele vai, essa lesão vai passar na frente dele. Ele tá lá examinando o dente, eu não sei se ele vai ver. Então a gente tem que tentar coadunar, a gente tem que tentar trabalhar essas duas frentes, né? Eu preciso que o paciente ele visite o dentista. Mas o dentista é capacitado. E eu preciso capacitar o dentista, né? Então, essa segunda parte a gente está fazendo. Mas eu também preciso, né, que a gente tem muito dentista. Nosso país é o que tem mais. Você falou isso, né? A gente conversou isso há pouco. Então, eu acho que essa primeira etapa, ela é um desafio que pode ser vencido, né? Nós temos 400 mil dentistas no país, né? A maior população de dentistas no mundo inteiro. E nós temos um país continental, mas isso pode ser alcançado, né? Então tá aí, ó, um instrumento que levou a odontologia para frente, né? A gente não fala disso, mas o celular, a selfie, né? As pessoas olhando os dentes, tirando fotos, mas a população pobre que não tem celular na internet, isso não funciona, que mal tem a televisão para assistir. Mas eu enxergo que são essas duas frentes. Ter mais dentistas ter mais pacientes visitando dentistas e dentistas que saibam olhar a cavidade oral como um todo e diagnosticar essas lesões. O outro assunto que eu acho que é legal pra gente falar para o nosso paciente. Ok, estou com câncer, fui diagnosticado com câncer, e aí o paciente vai falar assim, câncer, né? Naquele termo genérico que a gente entende que é câncer como sendo um contexto de muitas doenças com tratamentos, prognósticos completamente distintos, mas para o paciente a palavra é câncer. A palavra é forte. Quando que eu devo procurar um dentista, ou não, o médico falou que agora não é para procurar o dentista, que agora é para eu focar no meu tratamento. Como que você enxerga isso? Todo paciente que recebeu esse diagnóstico deveria procurar um profissional, obviamente, mais uma vez, capacitado, especializado, que esmiúce o câncer e determine uma estratégia de tratamento adequada, ou não, espera ter o problema, ou espera a indicação do profissional médico? Como que você enxerga essa questão? Bom, aí tem duas vertentes, Edu. Eu gostaria muito que todos os médicos, né, se tem algum médico nos ouvindo, que todos os médicos incentivassem os seus pacientes a cuidar da saúde bucal. Que a gente sabe que isso ainda é um problema muito sério, né? Eu trabalho no hospital, você também, né? Então a saúde bucal, ela acaba ficando em segundo plano. Independente da doença do paciente, né? Não é só o paciente com câncer, mas várias outras doenças têm correlação com saúde bucal. Esse paciente ele deveria estar visitando um dentista. E esse dentista deveria estar tendo conversas com esse paciente, especialmente se ele tem câncer, sobre o que pode acontecer na boca desse paciente. É como a gente falou há pouco. Esse dentista ele não precisa ser o super especialista ou o estomatologista que saiba exatamente esmiuçar em detalhes o que pode acontecer, mas ele tem que saber o básico. Olha, um paciente vai fazer radioterapia de cabeça e pescoço, ele pode ter uma situação chamada mucosite, que pode ferir a boca, tem algumas alternativas, ele pode, a secreção de saliva pode ser reduzida, a saliva pode mudar a sua composição, ele pode predispor a mais cáries, a infecções fúngicas, né? Então, é um paciente que eu tenho que estar de perto, acompanhando, orientando, estimulando, trabalhando questões básicas como higiene bucal, e isso qualquer dentista pode ajudar, né? Claro que existem questões específicas que só você trata, que eu trato, mas e aí esse dentista, entendendo isso, ele pode referenciar, mas a gente nunca vai conseguir atingir o país todo e esses 300 mil casos que acontecerão até 2030, se esse dentista não fizer essa parte básica, a gente não descentralizar. Então, é difícil, é uma tarefa muito árdua, mas a gente precisa entender isso, né? Que os médicos eles podem contribuir com esse processo, mas isso não é mandatório. Teoricamente, o dentista ele tem que estar acompanhando o teu paciente. O paciente ele também tem o papel dele nesse processo, né? A gente não pode simplesmente falar, olha, o paciente ele não tem culpa de nada. Sim. E ele pode seguir o barco dele, o rumo dele, que não foi culpa do sistema de saúde. Não, o paciente ele também tem que se motivar a visitar o profissional e entender que a saúde bucal ela faz parte do corpo e que quando o paciente chega na tua consulta, que eu sei que você conversa assim como eu converso também, e que você fala assim, eu não quero conversar sobre dente agora, eu quero conversar sobre tua vida, o que é que você faz? Você trabalha com o quê? Você faz esporte, você
que você está perguntando isso? Eu vim aqui cuidar do meu dente. Sim. Não é? Você já deve ter ouvido falar disso, né? Então, é ir além mesmo, né? Mas depois que tem alguns pacientes que são um pouco mais difíceis de quebrar essa barreira, né? Fala assim, esse cara tá querendo saber de mim. Mas uma vez que a gente consegue transpor essa barreira, a gente entra num outro nível de conexão e de confiança para aquela pessoa também, né? Então, quebrar essa barreira inicial dele entender que eu não tô aqui só para cuidar da saúde do dente dele, mas eu faço parte de um time de promoção de saúde geral. É uma barreira difícil de ser quebrada, mas a partir do momento que isso é quebrado, acho que faz toda a diferença. E eu acho, só complementando, eu acho que assim, que no geral, todo paciente deveria estar com a saúde oral ok para iniciar qualquer tipo de tratamento oncológico, né? Então, estar com a boca adequada, higienizada, livre de focos de infecção, livre de fatores traumáticos, seria essencial e muito importante para qualquer paciente. É óbvio que existem situações em que os procedimentos estão contraindicados, seja pela questão hematológica, da imunidade desse paciente, seja por uma questão de já começou um tratamento imediato, rápido e já está recebendo algum tipo de medicação, quimioterápica, que pode ter um impacto importante. Mas, de maneira geral, as condutas mais simples, né, de orientação de cuidado e de erradicação de infecção, de eventuais focos de infecção na boca, são fundamentais para qualquer paciente que inicia um tratamento oncológico. Né? Exatamente. Pessoal, o papo tá muito bom. Eu e o Vinícius poderemos com certeza estender isso daqui por horas. A gente vai caminhar para nosso último bloco, para nossa última parte, onde a gente busca trazer notícias recentes que foram atenção nas mídias, nas notícias, e uma delas que certamente a gente, nós dentistas principalmente, mas provavelmente a população também leu e observou através de sites e noticiários, foi uma questão que o Vinícius certamente pode fazer um posicionamento importante para nós, doe a quem doer, que é a questão da inter-relação entre anestesia e odontologia, uso de medicações ansiolíticas e odontologia, e obviamente que todo mundo sabe que o profissional dentista ele é habilitado e capacitado para fazer anestesia local, todo mundo vai ao dentista ou quase sempre necessita de um processo anestésico para poder realizar o procedimento de forma adequada, mas isso gerou um burburinho recente por algumas questões. Eu queria que o Vinícius conversasse com a gente, esclarecesse quais são os pontos e da onde veio acabou criando uma bola de neve negativa, né, nesse aspecto, mas acho que é muito bom ter esse esclarecimento para todos, Vini. Edu, esse é um tema tão polêmico, cara. E assim, eu tenho certeza que gerou revolta em muitos dentistas, né? Porque o que acontece? Primeiro que a gente tem uma outra profissão da área de saúde que tem tentado exercer o seu papel regulador sobre as demais. Uhum. Né? Isso já gera uma polêmica muito grande. Né? A odontologia ela é autossuficiente, ela é independente, os nossos tratamentos não necessitam de autorização em nenhuma escala, em nenhum nível, porque nós temos o dever e o direito de atuar, mas o dever de também saber se nós podemos ou não atuar em determinado paciente X ou Y. Você trata pacientes muito graves e você tem noção aonde você está pisando. O médico, ele é um grande recurso e muito valioso para nos ajudar a trazer informações sobre a saúde do paciente, para que nós possamos determinar muitas vezes juntos, muitas vezes de forma individual, você vai determinar se você pode atuar ou não. Ponto. Então, esse primeiro ponto que uma profissão deve regular a outra, especialmente aqui na nossa área, ela não existe. Uhum. Para que o paciente que está ouvindo, ou o profissional entenda, nenhum médico vai dizer se você pode ou não fazer determinada coisa. Você tem autonomia. Segundo item, sedação, você falou, né? Então, anestesia. Anestesia, engraçado, eu estava falando com a paciente ontem, e aí eu falei, olha, mas eu vou precisar fazer uma anestesia, e ela falou, nossa, eu vou entubar, porque anestesia todo mundo remete ao hospital. A anestesia ela pode ser geral e pode ser local. Uhum. E a gente tem que explicar para o paciente que a anestesia local é o que o dentista faz todos os dias. E eu brinco que se tem um profissional que mais injeta drogas no seu paciente,
esse profissional é o técnico de enfermagem que aplica a vacina, ou que está injetando medicamento no paciente hospitalizado, e em segundo lugar o dentista que injeta anestésico. Então você sabe muito bem disso, né? Que você injeta o tempo todo anestésico local no seu paciente. Então a anestesia, ela é do cotidiano do dentista, ela é necessária para diversos tratamentos odontológicos. Ponto final. Canal, extração, enfim. E aí a gente vai cair nesse outro ponto da sedação. A ansiedade hoje permeia a sociedade. Você certamente tem pacientes aqui que falam: Eduardo, eu quero dormir, eu não quero ver o que você está fazendo porque eu me pelo de medo, eu morro de medo, eu não vou conseguir fazer nada se eu não relaxar no procedimento. E a gente tenta fazer estratégias não farmacológicas. Eu sei que você faz, você coloca a música ambiente, você usa luzes amarelas, você deixa o ambiente mais silencioso, você modula o seu tom de voz para o paciente, né, perceber que você está induzindo ele a ter um estado mais de calma e relaxamento, mas tem vezes que isso não é suficiente e precisa de medicação. E aí a gente vai cair no outro ponto, né? Estamos preparados para sedar pacientes no consultório? A resposta é não. Dentistas não estão preparados porque nós não temos esse conhecimento na graduação, assim como também não temos o conhecimento necessário para diagnosticar lesões potencialmente malignas e câncer de boca e enfim, retornando àquele tema inicial. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de uma padronização. A gente precisa entender que, caso nós optemos pela sedação, que tem N possibilidades, uma sedação mínima, onde o paciente vai tomar um ansiolítico bem leve, ele vai ficar totalmente consciente no procedimento e ele vai colaborar com o procedimento e vai se sentir calmo e relaxado. Uma sedação moderada, quando a gente, de fato, solicita que um médico anestesista vá ao nosso consultório e faça um acesso venoso periférico, colhe lá a veia do paciente e injeta o medicamento, que esse paciente ele vai sedar, sedação moderada, mas mesmo assim ele vai responder a comandos, mas ele vai estar mais sedado. E aquela anestesia geral, quando o paciente vai para o hospital, intuba, e ali ele não sente, não presencia nada, e aí isso não é possível de fazer no consultório odontológico, ponto final. Então só recai duas possibilidades: uma sedação mínima, que pode ser feita com ansiolíticos, que você falou, com a sedação inalatória com óxido nitroso, ou a sedação moderada, que o médico anestesista faz. Então, teve toda uma polêmica aí, porque o Conselho Federal de Medicina entrou com ação, Ministério Público, né, e de fato, qual era a normatização? Eles queriam que fosse proibido que dentistas fizessem qualquer tipo de procedimento de sedação. Sim. E a mídia teve uma distorção nesse processo. A mídia veiculou que dentistas não podem mais fazer anestesia. Isso. E você comentou há pouco, né? Depois eu queria até que você falasse aí o que o paciente falou, mas isso teve uma repercussão muito grande nos pacientes que se desesperaram, né? Pô, se eu não posso fazer anestesia no consultório do dentista, eu preciso que um médico esteja do lado, eu não vou fazer mais nada. Eu jamais faria. Eu morro de medo de dentista, apesar de ser dentista, né? Não me abra a boca lá, que eu tenho que fazer alguma estratégia de sedação, não farmacológico ou farmacológico, para poder colaborar. Então, nós não estamos preparados para sedar pacientes, porque nós não sabemos, isso eu falo de forma geral, monitorar sinais vitais, avaliar adequadamente o paciente, né, escolher a dose correta, o medicamento correto, utilizar drogas reversoras, ter equipamento de emergência. Ponto final. Então a gente precisa se capacitar para isso. Tá? Então, eu falo de forma geral, mas tem muitos profissionais que fazem essa sedação. Eu faço, tem vários outros que fazem, você utiliza estratégias também aqui. Mas o problema é exatamente aquilo que a gente vem falando. Caso você queira fazer, esteja preparado e pronto. Caso você queira diagnosticar um câncer de boca, você tem que estar pronto para dar a notícia ruim para o paciente. E o que a gente vê é o contrário. Né? Eu fiz a biópsia, opa, deu câncer agora, vou mandar para o médico que ele dá o diagnóstico. Não, é você que tem que dar. Assim como se você sedar um paciente, esse paciente rebaixar e tiver intercorrência respiratória, você tem que ter o mínimo de suporte para esse paciente, né? O mínimo de monitorização. Então, o que está sendo pleiteado hoje é uma espécie de credenciamento, uma espécie de validação, um curso que possa credenciar o dentista a isso. Sim. Mas eu não vejo hoje a odontologia do século XXI sem sedação no consultório. Né? Jovens super ansiosos, enfim, a nossa profissão é mitológica, perpetua medo. E além de tudo vai trazer conforto para o paciente, né? Principalmente a sedação inalatória é algo que é muito utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que eu acho que a gente deveria trazer mais para a nossa rotina. Eu tenho alguns pacientes que são médicos anestesistas e eles sempre comentam, não tem uma inalação aí para mim, porque sabe que vai trazer conforto com uma segurança altíssima. Né? Então, eu acho que essa talvez seja a estratégia que todo dentista deveria implementar no seu consultório, porque realmente é muito seguro.
Se você está sedando, você também está automaticamente administrando oxigênio. Sim. Você está monitorando os sinais vitais do paciente e a chance de complicações é mínima, comparada a outras estratégias. Aí você está evitando picos de adrenalina, total, né? Total. Então, acho que sem dúvida são implementações. Mas o que aconteceu comigo, Conta só aí. o fato que você falou, é que uma senhora que eu já estava em tratamento, ela estava em tratamento comigo, e uma senhora cardiopata, mais controlada, diabética, mais controlada, ansiosa, com síndrome da hernia bucal, mas estava fazendo um tratamento odontológico, uma reabilitação com implantes. E no momento de fazer a abertura desses implantes, que obviamente a gente precisaria anestesiar o local, culminou com o pico máximo dessas notícias erradas sendo vinculadas, né? Que dentista não poderia mais anestesiar o paciente e tudo. E ela chegou com uma cartinha, mas com um impresso, que ela imprimiu da casa dela de um site onde ela tinha lido lá: dentistas estão proibidos de anestesiar. E ela chegou até num tom agressivo comigo, e a hora que ela sentou na cadeira, ela falou assim: mas a gente vai ter que anestesiar hoje? Aí eu falei: sim. Não, mas então não vai ser você, cadê o médico? Porque tá aqui nesse papel, leia esse documento que eu trouxe. Você não pode, e uma pessoa assim, que já tinha criado um elo de confiança, a gente já estava num tratamento, e aí ela de repente criou uma barreira novamente, do tipo: você não é apto, olha o que está acontecendo aqui, as pessoas estão morrendo por conta... E até ela... Que pavor, né? Até ela entender que não é assim, é fake news, existe realmente uma questão, mas não é uma questão da anestesia local, é uma questão de procedimentos de sedação, que eu até concordo e que realmente precisa ser regulamentado. Precisa. Infelizmente, o nosso conselho falhou e pecou e demorou nessa regulamentação. E vem demorando. E vem demorando. Mas não para a estratégia de anestesia local básica. Então, acho que esse é um assunto bacana, bom de ser esclarecido aqui, né? E só para complementar, Eduardo, se tem algum paciente nos ouvindo, né, e até os profissionais, nós não precisamos de médico para anestesiar localmente o nosso paciente, e nenhum médico vai anestesiar melhor do que um dentista. Nenhum médico. Então, assim, se tem um profissional para fazer anestesia na boca do paciente, o melhor do mundo é o dentista. É isso aí. E ponto final. É isso aí. Beleza. Pessoal, estamos chegando ao fim dessa nossa conversa. Gostosa, leve, passou muito rápido. O Vini, grande amigo, com muito conhecimento, acho que com certeza vai voltar aqui novamente ao longo da nossa trajetória aqui, mas queria agradecê-lo a disponibilidade de estar aqui conversando. E você, se gostou desse assunto, se interessou por aquilo que a gente ouviu, mais uma vez, não deixe de compartilhar esse nosso podcast na sua rede de amigos, nas suas redes sociais. Deixa o like, deixa o comentário. Eu e Vinícius queremos interagir com o público, então se ficou com alguma dúvida, se ficou alguma questão, gostaria de perguntar, deixa a sua pergunta e a gente vai interagir com vocês. Muito obrigado, Vini, e até o nosso próximo episódio. Valeu galera, obrigado. Tchau, aí. Valeu, obrigado. Valeu, Edu. Valeu, obrigado. Foi massa.